Em pronunciamento no decorrer de debate em comissão do Senado Federal, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, aventou como a pasta está em esforço conjunto com o Congresso Nacional, envidando esforços com o intuito de auxiliar os cidadãos mais frágeis economicamente, enfrentando monopólios, atenuando efeitos da crise internacional e da guerra na Ucrânia, majorando eficiência no setor energético e ampliando o federalismo. Paulo Guedes pontuou: temos preferência por uma abordagem estruturante. É diagnóstico nosso que o Brasil é prisioneiro de um modelo inadequado, obsoleto, de utilização de recursos naturais por várias razões. A principal delas é que o Brasil se deixou levar por um modelo de monopólios verticalizados. Se tem monopólios, seja para eletricidade, como era o caso da Eletrobras, seja para o caso de petróleo, diesel e derivados, como é o caso da Petrobras, você, por definição, está explorando a população, o consumidor. Quando se tem monopólio verticalizado, é ainda mais grave. Nesta toada, o ministro explicou: esses monopólios, que são críticos para a segurança energética do país, eles têm essas camadas. Primeiro, da geração de energia ou extração de petróleo. Depois, a transmissão da energia elétrica ou o transporte do petróleo. E, finalmente, a distribuição. O que aconteceu na Eletrobras foi, primeiro, a desestatização. Depois, começaram os investimentos em geração e agora, com a desestatização e a capitalização, temos a maior empresa de energia renovável da América Latina. Isso tudo foi antes da guerra da Ucrânia, fruto de um planejamento setorial estruturante. A Eletrobras só conseguia investir 3,7 bilhões por ano e a necessidade era de 15 bilhões por ano. Neste contexto, o ministro salientou como as medidas sociais promovidas pelo governo Bolsonaro não maculam a política fiscal. Por responsabilidade fiscal, por responsabilidade com as futuras gerações, com o governo e principalmente com o presidente Jair Bolsonaro, que me nomeou para o cargo, sabia que a medida da chamada PEC Kamikaze era totalmente inadequada. Um preço que estava a 110, cheio de impostos, ser vendido por 90 porque daríamos subsídios. Não faria sentido. A primeira coisa é reduzir impostos. Vai para 105, tirando os impostos federais, 100, tirando os estaduais. Finalmente, se fosse o caso, fazendo transferência de renda para os mais frágeis, que é o que estamos fazendo no momento. Auxílio Brasil, Vale Gás, caminhoneiros, taxistas, etanol, transporte público para idosos, Alimenta Brasil. Dessa maneira, o ministro frisou: não são subsídios para todos, seria um erro dramático, injusto com os mais frágeis e irresponsável frente à crise internacional. Evitamos a PEC Kamikaze de mais de 120 bilhões, substituímos por um programa para os mais frágeis de 40 bilhões. Foi um exercício de responsabilidade fiscal, foi correto. Nós temos um presidente popular, não um presidente populista. O presidente Bolsonaro tem dado apoio às medidas fiscalmente responsáveis. O Congresso entendeu que, em momento de crise, temos de compartilhar com os mais frágeis o excesso de arrecadação. Em vez de tirar nota 10 no fiscal e nota 0 no social, é muito melhor compartilharmos esse excesso de arrecadação com os mais frágeis, repassando o excesso sob a forma de redução de impostos. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares, influenciadores e partido censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de um ano, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Bom dia, presidente Vanderlan. Bom dia a todos. Cumprimentar a todos em nome do senador Confúcio, que coordenou durante toda a pandemia uma sequência de 14 reuniões que nós tivemos, prestando contas exatamente sobre o andamento de nossas medidas para o combate a essa primeira guerra, que foi a sanitária, e dando também uma explicação que eu fui informado que a sessão seria virtual, exatamente porque tinha senadores que não estariam presentes em função do adiantamento da campanha eleitoral, e por isso que eu estou aqui virtualmente. Eu preferia estar fisicamente aí, numa próxima ocasião, certamente eu estarei fisicamente. Eu vou primeiro colocar 4 observações como pano de fundo para a nossa conversa, porque acertadamente o Congresso, que tem sido muito atuante, não só na pandemia, mas agora também no tratamento dessa questão criada pela guerra da Rússia com a Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, subiu o preço dos combustíveis extraordinariamente, e isso criou um desafio adicional para a economia mundial. Está tendo uma inflação no mundo inteiro, um choque adverso de oferta, e isso atingiu também o Brasil na hora em que todos nós nos levantávamos da primeira crise. Então, eu queria fazer uma colocação do pano de fundo com 4 observações. A primeira observação é a respeito do tema em si, que é política de preços, né, ou reformas estruturantes. Evidentemente, o nosso governo tem uma preferência, antes da guerra da Ucrânia, antes da invasão da Ucrânia acontecer, toda vez que essa discussão se apresentou, nós tínhamos uma preferência por uma abordagem estruturante. É diagnóstico nosso de que o Brasil é prisioneiro de um modelo inadequado, obsoleto, de utilização de recursos naturais, por várias razões. Mas a principal delas é que o Brasil se deixou levar para um modelo de monopólios verticalizados. Quando você tem um monopólio, seja para a eletricidade, como era o caso da Eletrobras, seja para o caso de petróleo, diesel e derivados, como é o caso da Petrobras, quando você tem um monopólio, você, por definição, está explorando a população, está explorando o consumidor. E quando você tem um monopólio verticalizado, o problema é mais grave. Daí os senhores estão todos muito familiarizados com a forma como aconteceu com a Eletrobras, que começou já lá atrás, primeiro, porque todos esses monopólios importantes, que são críticos para a segurança energética do país, eles têm, pelo fato da verticalização, eles têm essas camadas, primeiro da extração ou da geração da energia, extração do petróleo ou geração da energia, depois a transmissão da energia elétrica ou o transporte do petróleo,
e, finalmente, a distribuição, seja de energia elétrica, seja a distribuição através dos combustíveis, dos postos de combustíveis espalhados em redes por todo o país. Então, o que aconteceu na Eletrobras foi, primeiro, a desestatização da rede de distribuição. As distribuidoras estaduais foram gradualmente passadas ao setor privado. Depois, começaram os investimentos em geração e agora, com a desestatização da Eletrobras e a capitalização, nós temos agora, na verdade, a maior empresa de energia renovável da América Latina, reforçada e uma garantia de segurança energética para o Brasil. Isso é muito importante, isso tudo foi antes da guerra da Ucrânia. Tudo antes da guerra da Ucrânia, já fruto de um planejamento setorial estruturante. Pois é preciso garantir mais investimentos. A Eletrobras só conseguia investir 3,7 bilhões por ano e a necessidade era de 15 bilhões por ano de investimento no setor, para manter um ritmo de crescimento satisfatório na economia. Então, a razão da desestatização não é ideologia, não é preferência, não é nada disso, é garantir a segurança energética através de investimentos, ondas de investimento maciços no setor. O mesmo se aplica para o caso do monopólio verticalizado do petróleo. Então, primeiro a Petrobras vendeu as distribuidoras, a BR Distribuidora, o transporte de gás também, a TAG, a transportadora de gás. Íamos entrar na Transpetro, que era a transportadora, primeiro as distribuidoras, depois a Transpetro, que era a distribuidora, e finalmente lá na frente permitir, então, a quebra do monopólio real, não é virtual. Virtual já acontece, mas os senhores sabem que o mercado continua relativamente fechado, porque vocês viram o próprio governo, que dizia não querer investimentos da China no setor. No final, quando nós fizemos a sessão onerosa, logo no primeiro ano do governo, não apareceu ninguém no nosso leilão. Tinha 18 maiores petroleiras do mundo querendo extrair petróleo em Georgetown, aqui em cima nas Guianas, e no Brasil não apareceu ninguém. O nosso governo, constrangidamente, teve que pedir para o governo chinês vir se associar à Petrobras para tirar petróleo do chão. Quer dizer, isso é uma demonstração do problema trágico que o Brasil está, enquanto aqui ao lado tem uma fronteira com 18 maiores petroleiras do mundo querendo tirar o petróleo do chão, e no Brasil não aparecia ninguém. O que mostra que o modelo é equivocado, é um modelo ruim. É um modelo que não garante. Qual o principal efeito? E eu termino essa primeira observação. Qual o principal efeito desse modelo que nós temos? O subinvestimento crônico. O Brasil era para ser o segundo ou terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Quando o Brasil aumentasse a produção numa crise como essa que estamos atravessando agora, era para o preço do petróleo cair, como faz a Arábia Saudita. Quando ela aumenta a produção, o preço global do petróleo cai. O Brasil era para ter o mesmo poder de mercado. E não tem exatamente porque ele é escravizado, ele é prisioneiro de um modelo obsoleto. Essa é a primeira observação. A segunda observação é em relação à política de preços, que é o tema que, com muita felicidade também, o Congresso convocou um ministro adequado para falar disso, que é o ministro de Minas e Energia, porque é muito clara a causalidade enquanto nós estivermos nesse modelo que temos hoje. O presidente indica o ministro de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia articula um conselho de administração para a Petrobras. A Petrobras e seu conselho de administração escolhem o CEO e a diretoria. E eles, então, é que estabelecem a política de preço da Petrobras. Então, como ministro da Economia, eu não tenho muito a falar sobre a política de preços da Petrobras. Ela é uma empresa listada em bolsa, ela tem uma governança adequada, a diretoria é montada, como eu disse, pelo ministro de Energia, e o ministro de Minas e Energia é indicado pelo presidente. A terceira observação diz respeito a todo esse drama que nós estamos enfrentando hoje, e que o Congresso também brilhantemente tem atuado, que é o problema
de como reduzir os preços nessa crise que foi causada pela guerra da Ucrânia. É muito importante nós entendermos que quando tem um preço 100, digamos que o petróleo Brent lá está a 100, o preço às vezes pode ser maior por impostos, por exemplo, pode estar a 110, porque você tem impostos, 5 de, vamos supor, de PIS, COFINS, e mais 5 de, digamos, impostos estaduais, ICMS. Então, às vezes, o preço está acima do preço de mercado por impostos. Agora, o preço pode estar também abaixo do preço de mercado por subsídios. Por exemplo, podemos dar um subsídio, fazer um fundo de estabilização para dar subsídios e vender por 90 algo que tem preço de mercado 100. Quando essa discussão começou, foi ainda no ano passado, em 2021, e, curiosamente, tinha muita gente dentro do próprio governo querendo criar fundo de estabilização para criar subsídios. E é muito interessante que, naquela época, se fosse feita essa medida, que teria custado 120, 130 bilhões de dólares ao ano, ou seja, se começasse o ano passado, meados do ano passado, seriam 60 bilhões no ano passado, mais 120 esse ano, seriam 180 bilhões de reais. Né? Evidentemente, a inflação já teria subido, isso é 2 vezes o teto, o câmbio já estaria bem mais alto, o Brasil estaria numa instabilidade enorme. E mais, o agravante, quando isso começou a ser discutido, não havia guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não havia guerra. Não havia estado de emergência, estado de calamidade, nenhuma possibilidade disso ser declarado. Poderia ser acusado de medida eleitoreira, como foi classificado como PEC kamikaze, porque eram 120, 130 bilhões de subsídios. Vários ministros do governo querendo patrocinar essa PEC, e, curiosamente, não me lembro se a oposição estava de um lado ou do outro, mas me lembro que, por responsabilidade fiscal e responsabilidade com as futuras gerações, responsabilidade inclusive com o governo e principalmente com o próprio presidente que me nomeou para o cargo, eu sabia que a medida era completamente inadequada. Um preço que estava a 110, porque estava cheio de impostos, ser vendido por 90, porque ia me dar subsídios. Faz o menor sentido. A primeira coisa que tem que ser feita é reduzir os impostos. Primeiro você reduz os impostos, vem de 110 para 105, tirando os impostos federais, depois de 105 para 100, tirando os impostos estaduais, e, finalmente, se fosse o caso, fazendo transferência de renda para os mais frágeis, que é o que nós estamos fazendo no momento. 26 bilhões de Auxílio Brasil, 1 bilhão de Vale Gás, 5,4 bilhões do caminhoneiro, 2 bilhões para os taxistas, 3,8 bilhões para o etanol, 2,5 bilhões para os idosos, transporte público para os idosos, e 500 milhões para o Alimenta Brasil. Ou seja, são transferências de renda, não são subsídios para os senhores senadores, ou para o ministro, ou para o presidente da República, para todo mundo usar petróleo mais barato. Isso seria um erro dramático do ponto de vista de política econômica, seria socialmente regressivo, seria injusto com os mais frágeis, seria irresponsável frente à gravidade da crise internacional que está acontecendo. Então, nós podemos, à frente, discutir vantagens e desvantagens de ter um fundo de estabilização de preços de combustíveis, mas eu não tenho a menor dúvida que fugirmos, evitarmos a PEC kamikaze de mais de 120 bilhões naquela ocasião, por um programa agora de transferência de renda aos mais frágeis de 40 bilhões, que é 1/3, foi um exercício de responsabilidade fiscal, de consequência que o Congresso exerceu junto com o governo, e nós estamos completamente de acordo que foi correto não criar aquela época em que nem havia guerra, a pretexto, quem sabe, de aí sim podia haver uma conversa a respeito de populismo, etc. E eu acredito que nós temos um presidente popular. Eu não acredito que nós temos um presidente populista. Então, o presidente tem dado apoio exatamente às medidas que são
fiscalmente consequentes, responsáveis. Então, finalizando, eu quero relatar rapidamente, e o senador Jean Paul Prats estava num desses encontros, na casa do senador Pacheco, que o nosso primeiro movimento foi exatamente procurar um acordo com os governadores e se transformou o acordo, na verdade, o governo federal reduziria a zero sobre o diesel e apenas sobre o diesel o PIS/COFINS, nos custaria em torno de 17 bilhões. Os estados reduziriam o ICMS para a média dos últimos 60 meses ou dos últimos 5 anos, custaria também em torno de 16 a 17 bilhões para os estados, e nós faríamos o primeiro movimento correto, isso tudo antes da guerra da Ucrânia. O primeiro movimento correto era uma redução de impostos, exatamente porque está havendo uma enorme arrecadação. Esse mês, novamente, a arrecadação muito forte, muito acima do previsto. Todo mês a surpresa está sendo para cima. O Brasil está surpreendendo, a economia está crescendo mais do que todas as estimativas estão sendo revistas para cima, e é natural, então, que o governo e o Congresso têm compreendido isso e apoiado isso, porque foi o Congresso que aprovou a PLP 11, que virou a Lei Complementar 192, exatamente porque entendeu que nós temos que compartilhar, no momento de crise, compartilhar com os mais vulneráveis, os mais frágeis, compartilhar esse excesso de arrecadação. Em vez de tirar nota 10 no fiscal e nota 0 no social, é muito melhor compartilharmos esse excesso de arrecadação com os mais frágeis, repassando uma parte desse excesso de arrecadação sob forma de redução de impostos. Esse foi o acordo que nós fizemos na casa do presidente do Senado, senador Pacheco, e, infelizmente, o acordo foi descumprido. Quando o acordo foi descumprido, o Congresso houve por bem aprovar a Lei Complementar 192. O governo federal zerou os impostos e cedeu os 17 bilhões. Os governos estaduais não cumpriram o acordo e, não tendo cumprido o acordo, enfrentaram, então, a reação do Congresso, que aprovou a Lei Complementar 192, exigindo exatamente que houvesse o cumprimento do acordo. Como os governadores continuaram descumprindo o acordo, o governo, inclusive entraram no Supremo Tribunal Federal, o governo, através da AGU, entrou com o Madin, de um lado, e a Câmara de Deputados, primeiro, depois reforçado pelo Congresso, decidiu acertadamente aprovar o PLP 18, que virou, então, a Lei Complementar 194. E aí, usando o conceito de essencialidade, estendeu a redução de impostos para além do que havia sido acertado, justamente já com a eclosão e com o agravamento e a escalada da guerra da Ucrânia. Então, acertadamente, o Congresso novamente se manifestou a favor da redução. O governo federal, com mais uma rodada de redução de impostos, o PIS/COFINS mais a CID, agora já de gasolina e etanol, inclusive, e os governos estaduais, então, agora tendo que respeitar um limite máximo de 18% ou 17% para o ICMS. Uma uniformização, quer dizer, o projeto é que seria monofásico, ou seja, não poderia incidir em cascata, teria um limite e seria, inclusive, transformado em ad rem no projeto inicial, exatamente para que a crise não se transformasse em aumentos salariais, que é o que os governadores fizeram. Em vez de compartilhar com a população brasileira, em meio a uma crise, logo depois da recuperação da pandemia, tem um aumento muito forte, não só dos combustíveis, mas também da alimentação, porque o Brasil é unimodal, roda tudo em cima do rodoviário. Então, todo o nosso sistema de distribuição de bens e serviços é em cima do rodoviário. Quando sobem os preços dos combustíveis, o Brasil fica extremamente fragilizado. Daí, a nossa regulamentação
das ferrovias, de cabotagem, de todas as reformas estruturais que estamos fazendo para tirar o Brasil dessa dependência. E, da mesma forma, de desmontar esses monopólios verticalizados que aprisionaram o Brasil justamente com crises hídricas recursivas e com crises de petróleo recursivas. Eu era ainda um estudante e já existia Simonetas, um cartão de racionamento de petróleo, quando eu tinha 20 anos. Estudava na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Hoje, 50, 70 anos depois, 60 anos depois, nós estamos ainda prisioneiros da mesma escassez de combustíveis por um monopólio verticalizado, que sequer consegue oferecer preços mais baixos para a população brasileira, porque é uma commodity e não tem o menor sentido você ter uma estatal monopolista, verticalizada, fornecendo commodities, né? Nos países mais avançados, como, por exemplo, nos Estados Unidos, tem 35 petroleiras, nenhuma é estatal, e a margem de lucro foi 1/3 da margem de lucro da Petrobras aqui no Brasil. Então, eu queria fazer essas considerações iniciais e deixar minha palavra final de agradecimento ao Congresso, que tem apoiado esse movimento correto, que primeiro foi reduzir os impostos, segundo, fazer as transferências de rendas para os mais frágeis, que nós estamos fazendo exatamente o que fizemos durante o combate à Covid. Nós estamos agora combatendo os efeitos de uma guerra física, uma guerra geopolítica. E deixar muito claro também a justeza desse pedido de contribuição a estados e municípios, porque nós transferimos R$500 bilhão de recursos aos estados e municípios. Quase a metade disso já foram pagos. O resto vem a prazo através de Fundeb e outras medidas. Mas eu quero deixar isso muito claro: ninguém exerceu uma política tão federalista quanto o nosso governo. Ninguém transferiu tantos recursos quanto o nosso governo, evidentemente com apoio do Congresso. Evidentemente, algumas iniciativas do Congresso, algumas nossas, mas trabalhando juntos desde a sessão onerosa. No primeiro ano, 20 bilhões de sessão onerosa. Logo depois, 70 bilhões de Lei Candir, que é algo que havia aí parado há mais de 3 décadas. Nós fizemos questão de descentralizar os recursos, inclusive porque a nossa orientação era mais Brasil, ou seja, o dinheiro tem que ir para a ponta, reforçar o federalismo. Então, nós sempre fomos a favor de descentralizar os recursos. Daí, inclusive, a nossa eficácia no combate à pandemia, os recursos chegando na ponta, todo mundo reagindo a seu tempo, e o Brasil vacinou plenamente a toda a população adulta, garantiu um retorno seguro ao trabalho. Eu agradeço ao senador Confúcio exatamente porque fizemos essa prestação de contas e recebendo também as sugestões do Congresso mês a mês, ou a cada 40 dias nós estávamos aqui reunidos falando sobre isso, e o resultado final foi isso: nós transferimos R$500 bilhão para estados e municípios, 20 bilhões de sessão onerosa, 70 bilhões de Lei Candir, 150 bilhões durante a pandemia, sendo 60 bilhões livres, para justamente fosse para a merenda escolar, porque os alunos não estavam conseguindo ir para as aulas mais, fosse para o transporte público, 60 bilhões livres e mais 90 bilhões de rolagem de dívida, rolagem de juros, rolagem de amortização. Então, ninguém transferiu tantos recursos para estados e municípios. E, finalmente, o Fundeb, mais 260 bilhões ao longo dos próximos 10 anos. Então, foram 500 bilhões de reais, R$500 bilhão. Ora, com uma arrecadação forte, com uma posição de caixa de 180 bilhões de reais que os estados têm no momento, 180 bilhões de caixa. Você pediu uma colaboração de 1/3, que são só 60 bilhões, todos colocaram as contas em dia, estavam com pagamentos, 13º atrasado, sem pagamento aos fornecedores, todos colocaram as contas em dia, estão todos superavitários, a arrecadação subindo fortemente, 180 bilhões de caixa, 5 mil municípios também reequilibrados financeiramente. Na hora que você tem uma situação dessa, eclode uma guerra do outro lado do mundo, sobe a comida e sobe o petróleo, você não pode compartilhar uma parte desse excesso de arrecadação? E aí vem a diferença de filosofia. Tem quem queira transformar isso em aumento de salário para o funcionalismo apenas, e, do outro lado, o nosso governo e o Congresso, que aprovaram por compartilhar isso com toda a população brasileira através
desse programa de transferência de renda que nós estamos fazendo agora. Então, eu queria deixar isso claro só como posição inicial, antes de mergulharmos nos esclarecimentos específicos sobre a política de preço. Obrigado.